Olá, pessoal. Bom, bom dia, ou boa tarde, né, ou boa noite a todos, né, que estão aqui fazendo um minicurso, esse minicurso de Química Forense, titulado em uma abordagem sobre análise de drogas de abuso, documentoscopia e balística forense. Eu me chamo o professor Anderson Romão e estarei ministrando esse minicurso junto com o professor João Francisco Alóquio Filho, né? Ambos somos professores do Instituto Federal de Espírito Santo. O João está terminando seu doutorado na área de Química Forense. Então, assim, desejo que vocês aproveitem o minicurso, né? Que seja produtivo, que vocês não, né, se dediquem, né? Não durmam. Meu objetivo aqui é deixar vocês animados, empolgados com a apresentação durante esse período que a gente vai ter, e eu vou falar um pouquinho como é que foi dividido o minicurso. Antes, vou contar um pouquinho da nossa trajetória na área de Química Forense, vou fazer uma breve apresentação sobre a minha carreira, tá? Nesse contexto, e vamos lá. Tá? O meu grupo que eu coordeno é o grupo de Petroleômica e Forense, que fica no laboratório da UFES, né? Então, basicamente, eu trabalho em duas instituições simultâneas, no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, e na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, antes de começar, gostaria de agradecer ao professor Edenir Rodrigues Pereira Filho, né, que está aqui na foto abaixo, pelo convite. É uma honra, me senti muito honrado por estar aqui falando para vocês. Ele me disse que esse minicurso foi muito procurado, né, em torno de 200 inscrições. Então, espero que seja muito produtivo, que vocês, né, sigam e estudem nessa área, que é uma área muito interessante e também importante para a sociedade. Bom, as pesquisas que a gente faz no laboratório de Química Forense, né, nosso laboratório de Petroleômica e Forense, então, a gente vem trabalhando desde 2010, né, posso falar aí que a gente tem mais de 10 anos em pesquisa na área de ciências forenses, e esse é um triângulo que a gente costuma adotar de trabalho. Primeiramente, falar para vocês que a gente tem aqui na Universidade Federal e no Instituto Federal, recentemente, um convênio com a Polícia Civil, né? Esse convênio ele nos permite dar acesso a essas amostras que são controladas. Normalmente são amostras que são difíceis de você ter o acesso, né? E isso faz com que a gente faça o nosso planejamento e desenvolva as dissertações, as teses de doutorado, e essas dissertações e teses de doutorado acabam virando produtos em propriedade intelectual, artigos que ajudam tanto a polícia nos seus laudos, quanto também a sociedade. Então, esse triângulo é um triângulo muito interessante, porque hoje os projetos que a gente desenvolve são demandas da perícia criminal. Atualmente, nosso grupo vai contar com 3 peritos, então esses 3 peritos vão fazer, por exemplo, os seus trabalhos, seus projetos com a demanda da apreensão da sociedade, ou seja, do Estado do Espírito Santo. A universidade vai desenvolver os métodos, as metodologias, e a gente vai aplicar e vai ver qual o retorno que a gente vai dar para a sociedade. Mas, em geral, a maioria, a grande parte dos meus alunos são alunos que não são peritos e desenvolvem tecnologia na área de química forense. Cito aqui também a Polícia Federal, porque a gente tem também um projeto, o INCT, né? Quem não sabe o que é o INCT, é o Instituto Nacional Tecnológico, né? Que a gente aprovou no CNPq, e eu vou contar um pouquinho sobre ele mais para frente. Bom, vou fechar minha câmera aqui para ficar nítido aqui para vocês a visualização aqui do slide. Bom, isso aqui é uma trajetória bem curta, né? Quem quiser mais informação está no meu Lattes, só colocar o meu nome lá completo. Mas a minha formação do meu doutorado foi em 2010, na Unicamp, onde eu fiz na área, né, fui doutor em ciências, mas o meu trabalho de especialização já foi em química forense. Então, voltando ao Espírito Santo, porque eu sou graduado em química, eu retornei para cá e logo ingressei no programa de pós-graduação da Química, da UFES, e também depois passei no concurso no IFES em 2011, né, mas fui chamado em 2012.
Então, nesse mesmo ano, nós fundamos o Laboratório de Petroleômica em Forense, né, em 2010, final de 2010 para 2011, né, fazendo 10 anos esse ano. E aí, imediatamente, no ano posterior, a gente fez um convênio com a Polícia Civil, que foi um convênio de 3 anos, foi até 2015, depois a gente prorrogou por 2 anos, 2017, né? E, recentemente, a gente renovou esse convênio, que vai agora de 2021, desse ano, até 2026. Então, tem várias situações do dia a dia de apreensões que a gente vem ajudando. Bom, em termos de projeto, de financiamento, uma pergunta que vocês poderiam me fazer, mas você consegue financiamento na área forense? Isso é um grande problema. Mas a gente aprovou alguns projetos, a gente ganhou, né, o projeto do CAPES Proforense 2014-2018, foi executado, e grande parte dos resultados que eu vou mostrar aqui hoje é decorrente desse projeto. 2014 a 2016, um projeto da FAPES chamado Defesa Social. 2015 a 2017, um CNPq na área de forense também, chamado de Design Drugs e Balística Forense. A gente tem um outro CNPq universal em execução na área de magiamento e ciências forenses, também um da FAPES em execução nessa linha, e recentemente também, né, tocando o projeto que é o INCT, né, que é o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense, que é uma rede de várias universidades, onde o polo basicamente fica no Rio Grande do Sul, com o pessoal da PUC, o pessoal da Polícia Federal na pessoa do perito Rafael Ortiz e da PUC, da professora Clarice. Bom, então vamos para o assunto, né? Vamos ao que interessa, num bom sentido aí, né? O que seria química forense, que é o tema que a gente vai estudar do nosso minicurso. A química forense ela pode ser definida, né? Uma definição aqui que a gente encontra no artigo abaixo, como um ramo da química, né, um ramo das ciências forenses, voltada para a produção de provas materiais. E essas provas materiais vão auxiliar a justiça, né, na emissão e na produção dos laudos. E, dentro da química forense, você pode fazer a análise, então, de diversas matrizes. Matrizes podem ser, né, medicamentos, podem ser a parte química dos documentos, podem ser a parte de resíduos, né, de tiro, pode ser a parte de incêndios, de venenos, né, de plantas, né, algum pó suspeito, né, cigarros falsificados e etc. Né, bebidas, adulteração de combustível, adulteração de alimentos, tem uma gama grande aí de problemas. Bom, e aí a gente tem esse cenário, né, a demanda de um laboratório forense. Então, coloquei aqui algumas demandas que acontecem, que podem ser prioridades. Uma delas, que acontece com frequência, é a parte de drogas de abuso, que a gente vai estar falando hoje aqui. Né? Apreensões de cocaína, de maconha, né? Os canabinoides, as design drugs, que hoje o João vai falar para vocês essa parte, vai ser a última parte. A parte também de resíduo de tiro, isso é um problema também, você ter hoje métodos analíticos que dão respostas rápidas e confiáveis. Os métodos existem, mas você colocar eles na prática é um problema. Os documentos, falsificação de papel moeda, a gente vai contar um pouquinho para vocês da história, datação de tinta, né, tinta degrada ou não, então a falsificação por caneta esferográfica também a gente vai falar. Tem a parte de explosivos, a gente também tem a parte de adulteração de alimentos, medicamentos e adulteração de combustível. Mas é difícil a gente abordar tudo nesse tempo aí que está programado em torno de 3 horas. Então, a gente vai abordar os principais assuntos. Isso aqui é uma pesquisa que eu pedi para uma aluna fazer na Web of Science com o tema de Forensic Chemistry. Então, se você olhar na Web of Science com esse tema, de química forense, você vai encontrar algo em torno de 1000 artigos. Aqui os países, né, em azul escuro, principalmente, que fazem essa publicação na área de química forense. Então, destacando aqui os Estados Unidos, a União Europeia, vários países, a África do Sul, Brasil também, a China, né, uma linha aqui vindo para o Japão, e também tem a Coreia do Sul, e a Austrália, né, esqueci de colocar a bandeira, a Austrália também tem pesquisa. E aí as palavras, mapa de palavras correlacionadas com a área de química forense.
né, chamando a atenção aqui para a espectrometria de massas, né, parecendo aqui, aqui está a bandeira, né, mas enfim. A área de química analítica também, instrumentação de laboratório, cromatografia, né, cromatografia gasosa, né, a parte de medicina forense, parte de canabinoides, toxicologia, pós-mortem. Então, algumas palavras-chave, né, quimioluminescência, validação, humor vítreo, né, que você pode encontrar aqui, que são os temas mais publicados na literatura na área de química forense. As revistas, né? Eu quero trabalhar com química forense, aonde eu vou publicar meus manuscritos. Então, os manuscritos mais procurados, aqui é uma revista que eu gosto muito, a Journal of Forensic Science, é uma revista que está respondendo rápido, está evoluindo. Segundo lugar, a Forensic Science International. Depois você tem a Journal of Education Chemical, mas confesso que eu nunca publiquei nessa. Forensic Chemistry, uma revista nova, também está crescendo bastante. Tem a Drug Testing and Analysis, depois a Analytical Chemistry e por aí vai, né? Outras revistas de analítica, não vejo que as principais revistas publicadas são na área de forense. E a química forense continua um tema ainda sendo estudado? A resposta é sim, né? Se você olhar os números de artigos publicados na literatura de 1946 a 2021, a gente percebe que nesse último ano de 2020, a gente aqui com mais de 90 artigos publicados no ano passado. Então, uma área que vem crescendo, né, de forma exponencial. Bom, então, dentro dessa área de química forense, né, a gente vai estudar, pelo tempo que a gente tem aqui, 4 assuntos, né, que eu dividi aqui para vocês. O João também vai falar dele, então vai ser 5 assuntos, né, mas a minha parte aqui 4. Que é balística forense, falar para vocês o que a gente desenvolveu, né, como é que a área de balística forense ficou dando foco na parte de resíduos de tiro. Depois, drogas de abuso. Drogas de abuso é que eu vou focar na discussão de canabinoides e cocaína. Terceiro, documentoscopia. Documentoscopia, a gente vai falar da primeira família, segunda família, né, os métodos, os elementos de segurança, as técnicas que existem. E depois a gente vai falar dos novos métodos forenses, o que a gente está fazendo de novidade no laboratório, né? Qual o caminho assim, que a gente está fazendo de projeto atual. Na verdade, estou fazendo vários, mas eu vou comentar alguns. Tá? Então, vamos lá para o primeiro assunto, que é o assunto sobre balística forense. Então, na balística forense, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. O primeiro deles mostra uma questão da distribuição de homicídios, né, em porcentagens aqui, por continente. Então, se vocês perceberem, e por tipo de arma usado, né, por continente, por tipo de arma usado. Então, o mundo, de uma forma geral, tem uma predominância dos homicídios serem responsáveis por arma de fogo e depois aqui armas químicas e outros tipos de armas. Quando a gente olha a América, principalmente, na América você tem os homicídios, as violências, né, provocados, né, principalmente por arma de fogo. Diferente da Europa, né? A Europa é um cenário bem diferente da Oceania também e da Ásia, né? Então, uma coisa que é uma informação interessante, né? Você olha lá a questão da porte de arma, né? Enfim, essa é uma questão toda que tem que ser discutida com cuidado e se analisado os gráficos. Quando a gente olha também no nosso país, né, com o mundo, vai correlacionar lá fora, né, segurança pública, né, bota aqui os Vingadores, mas uma brincadeira, eu sempre falo nas minhas palestras, né, se os Vingadores existissem, um país que eles iriam trabalhar e ter bastante trabalho seria o Brasil, né? Mas, assim, quando a gente compara a questão da solução dos crimes de homicídio no Brasil com o mundo, isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, é preocupante. Né? Quando a gente compara, por exemplo, os crimes que são solúveis, né, são solucionáveis, os homicídios dolosos, ou seja, que tem intenção de matar, a gente vê que o Reino Unido tem uma eficiência em descobrir, né, de solucionar esses crimes em 90%. Isso é um resultado muito interessante. Isso significa que quem comete um crime tem 90%, né, um crime, não, homicídio, 90% de ser descoberto, né, 90% de sofrer, né, de ter a pena
né, por aquele crime. Na França, 80%, já um número menor. Nos Estados Unidos, a eficiência cai 65%, a gente está falando de países aí de primeiro mundo. Quando a gente vai olhar o Brasil, meus amigos, né, esse número vai para 6%. Então, significa que em 100 homicídios, 6% deles, isso que mesmo que eu estou falando, em 100 homicídios, 6% de todos eles, 6 homicídios, né, de 100 homicídios, 6 deles são, né, resolvidos, né, são solucionados no nosso país. Então, isso é um número muito preocupante, que reflete a questão da impunidade. E quando a gente começa a olhar os mapas, né, de distribuição do número de homicídios no Brasil em função do tempo, a gente sempre vê um aumento, né, desde a década de 80 até 2014, um aumento no número de homicídios por ano, né? Então, no Brasil, até 2014, é um número maior de 40 mil pessoas vítimas de armas de fogo, né, num único ano, né, mais de 40 mil pessoas. Atualizando esse gráfico, então a gente tem aquela questão da lei também de desarmamento, né, comparando aqui o ano que foi, né, e essa questão também da discussão do porte de armas. Eu não vou entrar aqui, que não é o tema da apresentação, mas pegando dados mais atuais para vocês verem, por Atlas de Violência de 2020, dados fresquinhos, agora comparando 2008 a 2018, analisando tanto o número, né, de homicídios em 1.000 habitantes e a taxa, né, que é para cada 100 mil habitantes, a gente vê um crescimento aqui em ambos, né? A gente vê um crescimento, a escala aqui em 1.000 muito grande, né? Lembrando que se em 2014, né, a gente estava com, enfim, com valor lá em torno de 40 mil, a gente está vendo, então, que essa taxa, né, tanto a taxa, o número de homicídios crescendo, né, em 1.000 habitantes. Então, seria 50, né, enfim, a escala de 50 a 70 em 1.000 habitantes. Aqui a taxa, né, o número aqui a cada por 100 mil habitantes. Então, a gente vê esse número, a gente saindo de uma taxa aqui de 50, chegando para uma taxa de 65 mortes, né, homicídios, por 100 mil habitantes. Então, um número que quase, enfim, corresponde aí quase um aumento aí de 50%, né? 50 seria 75, né, mas a gente aí chegando aí, crescendo isso. E da mesma forma, também o número de homicídios também está aumentando. Agora, fazendo um estudo um pouco mais detalhado, quando a gente analisa essa taxa de homicídios pelo mapa regional, né, pelas grandes regiões do Brasil, a gente tem uma ideia de onde, qual estado é mais violento, né, qual tem uma taxa maior por cada 100 mil habitantes. Então, essa taxa ela é maior, né, de homicídios por 100 mil habitantes, para onde a cor está mais escura no mapa. Então, destacando aqui os estados do Acre, Roraima, Amapá, o Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, né, Sergipe, né, são os estados aqui, né, em geral, um pouquinho mais escuro, do Nordeste e da região Norte. Né? Então, isso é uma coisa que, quando a gente compara aqui por regiões, né, você vê o Brasil, vê se a gente viu esse crescimento, não sei se 2018 não estava concluído, por isso que talvez tenha essa queda, mas quando a gente olha por regiões, a gente vê, né, claramente uma tendência de queda na região Sudeste, né, a gente vê uma tendência de queda na região Sudeste a partir de 2014. Por outro lado, a gente vê, né, um aumento aqui, né, na região Norte e na região Nordeste. Então, isso tudo precisa ser trabalhado, precisa ser discutido. É óbvio que o papel da educação tem uma coisa fundamental aí, o problema da desigualdade social também, mas vamos caminhar, vamos focar nosso objetivo. Entre os estados, né? Então, agora, quando a gente ranqueia os estados, faz um ranqueamento, temos aqui o primeiro, com dado de 2018, mais violento, olhando a taxa de homicídio, está Roraima, né? O Rio Grande do Norte aqui o segundo, e, né, um dos estados menos violentos por taxa
né, de homicídio aí, né, de jovens, né, que os jovens são os mais são os que mais sofrem com a violência quando a gente olha essa distribuição por idade. São Paulo aqui em último, né? O meu estado está aqui no meio, né, o Espírito Santo, né? E o Brasil aqui um comparativo, né, a média, né? Então, isso aqui está abaixo da média, isso aqui estaria acima da média. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado para tentar ser reduzido. Esse mapa aqui já mostra a variação das taxas de homicídio, né, em todo o país, né? A variação aqui nos últimos 10 anos. Então, quando está vermelho, significa que essa variação nos últimos 10 anos ela aumentou. Quando está azulzinho, significa que diminuiu. Então, destaque para a diminuição da taxa de homicídios na região sudeste, como Minas Gerais, São Paulo, né, e alguns estados aqui do sul, Santa Catarina, com exceção do Rio Grande do Sul. Depois ele faz a comparação a cada 5 anos, depois a 1 ano. Mas, enfim. Então, novamente, mostrando a questão do norte e do nordeste. Bom, entrando agora no assunto da balística, né? O que acontece com essa violência por armas de fogo, né? Por quê? Porque a gente também tem um problema, né, dentro da tecnologia, da perícia, né? Enfim, dessa aproximação da perícia forense para ajudar nessa questão da metrologia forense e também na produção de laudos. E aí, quando a gente olha na literatura, algumas reportagens, né, quem lembra, por exemplo, desse caso aqui que eu vou falar agora, né, perito contesta suicídio, né, de Suzana Marcolino, né? Só tirar um negocinho que está atrapalhando aqui. Por falta de resíduos. Então, toda uma discussão, uma reportagem de uma cena de homicídio seguido de suicídio montado, né? Quem lembra essa história do PC Farias, que era o tesoureiro da época do presidente, uma grande repercussão, morto numa casa de praia, cercado por seguranças, né? Isso aconteceu. E aí toda a discussão, né, que fala, neste caso aqui, né, falando que, na verdade, a Suzana teria assassinado o PC e depois se matado. Então, o perito falando, né, se ela tivesse usado o revólver, ela teria alguma partícula nas mãos, e não foram encontradas partículas nas mãos. Se a arma tivesse sido disparada, né, por Suzana, 3 centímetros do corpo dela, haveria traços de pólvora nos polegares e nos indicadores das mãos, né? Então, toda essa discussão sendo feita. E a pergunta e a provocação que eu faço aqui era quais os métodos analíticos que foram empregados. Será que os métodos analíticos empregados para detectar esses resíduos foram métodos modernos, foram métodos confiáveis? Quais eram os limites de detecção e quantificação dos métodos empregados? Então, essa questão da metrologia forense ela é importante para discutir, ela tem que estar presente, né, em toda a discussão numa situação como essa, né? Os resíduos não foram encontrados, mas não foram encontrados por qual sensibilidade, qual o limite de detecção e quantificação do método. Então, isso é muito importante. Uma outra situação que eu chamo a atenção foi do menino Bernardo, que foi assassinado cruelmente, né, com a participação do pai e da madrasta, mas eu levo aqui na discussão a questão, né, da mãe dele, né, que a mãe dele, antes disso, tinha, teoricamente, né, cometido suicídio. Mas será que foi suicídio ou será que foi a crueldade do pai? E como é que você vai reabrir o inquérito para investigar algo, né, que aconteceu? Será que a perícia, na época, ela conseguiu concluir usando provas que são inquestionáveis, irrefutáveis? Ou será que faltou metrologia forense? Será que foram usados equipamentos sofisticados? Então, é isso que eu trago para vocês, porque o desenvolvimento tecnológico existe, mas será que o desenvolvimento tecnológico está sendo usado na rotina para a área de balística forense? Então, isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Mas hoje, como é que é feita a investigação, né, no caso de um homicídio, né? Bom, se o projétil for encontrado na cena do crime, você leva para um laboratório de balística forense que vai utilizar um equipamento como esse, que é chamado de microcomparador balístico, né? Nada mais é que um microscópio, né? Que vai ter um programa também
para fazer a comparação das imagens. Então, se você encontrar o projétil, né, que é o objeto que perfura a vítima, e você também encontrar a arma do crime, essa situação ideal, perfeita. Por quê? Se você encontra as duas coisas, você pode levar a arma para o laboratório, simular um disparo, pegar o projétil, levar para o microscópio e comparar as ranhuras que tanto foram encontradas no projétil da cena do crime, né, além dessas questões aqui enfim, da munição e tal, que eles vão olhar, mas vai comparar aqui as ranhuras do projétil encontrado na cena do crime com as ranhuras do projétil que foi produzido pela arma. Se elas forem compatíveis, sendo comparadas pelo microscópio, significa a grande probabilidade da arma usada pelo crime, né, ser a de fato, né, enfim, ser de fato a real, né, que foi usada para provocar a morte, né, da pessoa, né? Então, encontrou uma prova criminal aqui, mas em relação ao indivíduo que atirou, normalmente ele não fica lá, né? Ele sai, vai embora, foge, e a arma também não fica, né? Porque você pode encontrar também as impressões digitais, não encontra a arma e também não se encontra o indivíduo. Então, essa é a situação, encontrar a arma, encontrar o indivíduo, hipotética, isso não acontece. Então, isso é um problema, né? E para resolver um problema como esse, né, esse equipamento aqui é quando você encontra o projétil e depois a arma. Então, não seria o ideal. Então, quais as alternativas que temos? Né? Primeiro, vamos estudar um pouquinho da munição. Né? O que é munição dentro da balística forense? A munição, ela é a principal prova material estudada, né, nesse contexto, e ela é composta do projétil, que é o objeto que vai perfurar, o estojo, que normalmente é feito de latão, cobre e zinco, a espoleta, que tem a composição definida, composição mais inorgânica, aqui destacando 3 elementos, tifinato de chumbo, nitrato de bário e trisulfeto de antimônio, que na deflagração da pólvora elas vão ser transformadas em óxido, e a pólvora, que tem uma composição de natureza orgânica, principalmente, né? São os nitratos, nitritos, a glicerina, enfim. Aqui no meu trabalho, na minha apresentação, eu vou enfatizar os métodos usando técnicas analíticas que vão identificar esses resíduos inorgânicos, mas também há trabalhos para identificar os resíduos orgânicos. Bom, mas como é que é o fenômeno de disparo de arma de fogo? No fenômeno, você, né, vai ter a arma, né, que nessa arma, né, durante o disparo, né, a temperatura no interior dela pode chegar a 2.500 graus Celsius, né, o projétil sai com uma velocidade aqui, que eu não me recordo de cabeça o valor, mas produz, então, vestígios ou resíduos, como partículas esféricas bem definidas, com um diâmetro de 0,1 a 5 micrômetros, e dentro dessas partículas esféricas, você pode encontrar os 3 elementos simultaneamente, chumbo, bário e antimônio. Então, essa é a prova que a gente fala que ela é inquestionável que o indivíduo esteve presente na cena do crime. Se você coletar essas partículas na superfície da pele do indivíduo, da mão, e encontrar dentro dela chumbo, bário e antimônio, isso é uma prova muito forte. Bom, mas é feito isso? Bom, encontrada essa partícula, eu vou falar depois como que é feito esse exame, que é feito com microscopia eletrônica de varredura. A maioria das vezes, ou quase nunca, assim por dizer, não é feito o exame do MEV-EDX. Aí a gente vai explicar depois por quê. O exame que é feito é um exame residográfico. Então, é coletado os resíduos com uma fita adesiva da mão do suspeito, né, levado para o laboratório e aplicado sobre esse adesivo, que pode ter os resíduos, um reagente chamado rhodionato de sódio, que onde o chumbo, se estiver presente, vai formar uma coloração rosa. Mas a questão da sensibilidade, né, ele consegue dar positivo, né, na maioria dos casos ele não dá positivo, né, ele pode dar um resultado negativo ou um resultado falso positivo, ou seja, o indivíduo atirou, mas você não consegue detectar, porque às vezes o indivíduo vai para casa, lava as mãos,
né, e a sensibilidade do método ela não é essas coisas. Então, aqui mostrando, por exemplo, a sensibilidade do método em função da distância do disparo, que você dando um disparo na vítima queima-roupa, que é a 5 centímetros, 15 até 2 metros. E aí você vê que o teste colorimétrico sobre um pano branco, ele é sensível até 15 centímetros, depois vai perdendo bastante essa sensibilidade. Tá? Aqui mostrando o resíduo, né, são detectados, né, após a coleta sobre a superfície de a mão de um suspeito, né, de um atirador. E aí, a gente mostrando, né, as imagens antes do disparo, né, e após o disparo, né, enfatizando a questão do revelador rodizonato de sódio. Tá? Bom, e aí, se alguém me pergunta a questão da lavagem, professor, mas se lavar as mãos, né, pega ou não pega? Bom, se você não lavar as mãos fazendo o teste com rodizonato de sódio, vê que um disparo não dá um resultado positivo. 3 e 5 disparos, você consegue encontrar um resultado positivo, tá? Então, se for preso em flagrante, faz o teste colorimétrico, né, 3 e 5 disparos, mas a maioria das cenas do crime, de homicídio, né, quando há intenção de matar, você encontra, né, são mais de um disparo. Então, pode, mas às vezes o cara não é feito o exame imediatamente. Lava as mãos, enfim, toma um banho. Então, o efeito da lavagem mostra que o teste colorimétrico ele é ineficaz. Tá? Isso está na tese aqui da minha aluna. A tese não, da dissertação da minha aluna. Todas as referências que eu vou falando para vocês, gente, vão prestando atenção que elas vão aparecendo aqui embaixo e vocês conseguem ter acesso a esses trabalhos, que todos os resultados, grande parte dos resultados são desenvolvidos pelo nosso grupo. Tá? Vão aparecendo aqui embaixo as referências. Aqui foi a dissertação da Rayana, aquela anterior foi da Gabriela Vanini. E agora, então, se o teste colorimétrico ele é ineficaz, uma outra alternativa seria o MEV, né? O microscópio eletrônico de varredura. Aí você poderia coletar os resíduos por esse suporte, que é o STUP, que é uma fita adesiva de grafite. Você não precisa metalizar a amostra para fazer a análise, uma coisa boa. Vai para o MEV, faz a análise. Aqui, por exemplo, foi metalizado, mas uma ideia de uma análise para você, tira uma imagem como essa, e aí você procurar a agulha no palheiro. Né? Que é a agulha no palheiro? A partícula esférica que eu falei, foi formada no fenômeno de 2.500 graus Celsius durante o disparo da arma de fogo. E aí, se você ampliar essa imagem, que está em 100 micrômetros, aumentar ela, ampliando a imagem, a gente vai ver que ela tem em torno, como eu falei, em torno aí de 5 micrômetros, um pouquinho maior, 10 aí, e aí você faz a análise de EDX, né, que é você bombardear isso daí e ver a informação química, né, pelo efeito fotoelétrico, dos elementos, aqui as linhas de emissão de cada elemento. Então, repara que dentro dela a gente encontra chumbo, bário e antimônio. Conclusão, foi encontrado, né, indivíduo esteve na cena do crime, né, ou atirou ou esteve próximo, né, enfim, do fenômeno do disparo da arma de fogo. Bom, então, vocês poderiam me perguntar, né, que é vocês aqui, ó, vocês me perguntando, mas, professor, antes de encontrar essa partícula esférica contendo chumbo, bário e antimônio, não é uma tarefa muito fácil, não, né? Esse teste colorimétrico funciona, né? Só não vejo que a gente tem problema de sensibilidade no teste colorimétrico, problema de falso positivo no teste colorimétrico, porque ele normalmente ele dá positivo para chumbo. Então, quem opera, às vezes, bateria de carro, mexe com tinta, pode dar resultado positivo, então isso é um problema, teste colorimétrico, a defesa pode alegar isso. E tem o problema da sensibilidade, como eu falei. Um outro problema é o MEV. Por exemplo, a Polícia Civil aqui, ela não tem um MEV, pelo menos eu desconheço. Se tiver, é recente. Não tem um microscópio eletrônico de varredura, e se tivesse, seria eficiente, né? Então, são situações que poderia ajudar. Lógico que seria no conjunto de fatores, mas sempre uma técnica, no conjunto de homicídio, no caso envolvendo a detecção de resíduo, que é uma coisa séria, alinhada a outra técnica analítica, isso é sempre primordial, combinação de técnicas, né? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando também
para você checar a exatidão dos métodos. Bom, então vamos caminhando. Então, o que a gente fez? Baseado na época desse problema do teste colorimétrico, não ter sensibilidade boa, do MEVS, um equipamento indisponível da polícia, a gente sabia que a Polícia Civil daqui tinha um ICP. Então, pô, vamos trabalhar com isso, vamos aprender, correr atrás, né? Então, em contato com o grupo também daqui de espectrometria atômica, da professora Maria Tereza, o meu grupo, a polícia, vamos estudar, né, o que é, vamos ver, um equipamento que parece interessante. E se você olhar sobre, ó, quem conhece o equipamento, multielementar, sensibilidade em ppb, análise rápida, injetor automático. Se você olhar, baixo custo por análise, porque você pode fazer 100 análises por dia. Então, isso é uma coisa da problemática que a gente tem, né? É interessante. Desvantagem, você tem alguém que sabe operar. Isso é um problema hoje, né? Mas você tem que ter um técnico qualificado, tem que treinar o perito, tem que ter um especialista. E o argônio? O argônio é um gás caro. São as desvantagens. Mas, em relação ao MEV, eu sempre vejo coisas que são positivas. Bom, então vamos fechar o vídeo aqui. E aí, gente, a gente foi desenvolver uma dissertação de mestrado da Gabriela Vanini, estudando tudo isso daí. Vamos ver o ICP óptico nesse contexto. Então, a gente estudou usando armas como o revólver, como a pistola, variamos o número de disparos, 135 no revólver, mão direita, mão esquerda, na pistola foram mais, efeito de lavagem. A gente fez isso tudo no equipamento, vimos qual a melhor região de coleta. E aí, nesse trabalho, a gente foi vendo, por exemplo, a distância do disparo de arma de fogo, que o teste colorimétrico era ineficiente. Será que a técnica de CP consegue predizer a distância de disparo? E aí vocês vão ver que ela é sensível, sim, né, para uma boa abertura de amostra, a detectar chumbo, bário e antimônio. Tá? Aqui está faltando um elemento, a escala sumiu aqui, mas o chumbo é o primeiro, né? Depois a gente tem um bário e depois a gente tem um antimônio. Então, ela é sensível, sim, para detectar os 3 elementos, tá? Chumbo, bário e antimônio. E aí, tem também a questão que a gente sabe das armas entre revólver e pistola, que o revólver é uma arma mais aberta, né? Não é uma arma automática como a pistola, e a pistola é uma arma mais fechada. E aí, será que o ICP tem sensibilidade para pegar resíduos de tiro produzidos pela pistola? A gente foi avaliar e quanto que seria essa perda de sensibilidade. E aí, quando foi feito, então, todo o experimento, né, da mão direita, mão esquerda, pegando, né, as regiões que dão mais resíduos, que é a região da pinça palmar, pinça dorsal, coletado da mão direita e esquerda separadamente, usando como coletor aqui o SWAB, enfim. E aí foi feito todo o experimento, variando o número de disparo, 135 para o revólver, para a pistola 135, 710, está condicionado ao número de disparos pela pistola, sempre é maior que ao número de disparos produzidos pelo revólver. E isso foi, então, analisado pela técnica de CP, após a digestão da amostra, após a questão de preparo de amostra, e aqui está o resultado para o revólver, usando ICP. Então, o que vocês conseguem ver? Primeiro resultado aqui para o revólver. O atirador, ele é destro ou ele é canhoto? Pergunta para vocês. Pense aí. O que vocês acham? Qual que é, gente? Ele é destro. Por quê? A quantidade de tiro encontrada na mão direita é maior do que da mão esquerda, principalmente aqui para chumbo. Então, quando ele segura a arma, né, ele segura dessa forma aqui a outra mão embaixo para apoiar. Eu não sou um atirador, né, longe, não atiro uma vez só na minha vida, muito tempo atrás, mas basicamente pouco é assim, se olhar nos vídeos. Então, essa mão aqui direita está mais em contato com a arma. Então, a grande concentração de chumbo, seguido por bário, seguido por antimônio. E repara a escala, né, em 700 microgramas por litro, né, chegando aqui até 5 disparos, 700 microgramas por litro. Agora, vamos mudar, vamos para a pistola. Quando a gente vai para a pistola, essa escala cai de 700 para 400.
Tem 2 calibres de pistola, uma que é 380 e a outra que é .40. Quando a gente vai para .40, a escala cai ainda mais. Aí tem toda a discussão do fenômeno do tipo da arma, né, da geometria, velocidade do disparo, enfim, que explica por que essa concentração do calibre, né, explica por que essa concentração é menor. Mas veja que o ICP ele responde, né, de forma proporcional ao número de disparos. Responde de forma proporcional. E isso é interessante para os 3 elementos. Se ele funciona de forma proporcional a chumbo, bário e antimônio, você consegue, então, fazer o quê? Um modelo de quantificação usando esses 3 elementos. E isso foi feito, isso foi produzido, né? Isso foi validado no nosso laboratório, um modelo. Né? Eu não vou mostrar aqui o modelo, mas isso foi feito e encontra nos nossos papers, né? da literatura. Bom, um outro estudo que a gente fez, né, foi avaliar diferentes coletores, todos os tipos de coletores, em função do número de disparos de lavagem da mão pela técnica de CP. E aí vocês podem ver que os melhores resultados foram com o SUAB, pela técnica de esfregaço, e também pelo coletor do MEV. Então, fita adesiva, esparadrapo, não tem se mostrado uma boa estratégia para coletar esse tipo de resíduos. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, e se lavar as mãos pega? Resposta, pega. Olha aqui, ó. Aqui atrás é a legenda da lavagem das mãos, ó. 1, 3 e 5 disparos. Então, ele pega 1, 3 e 5 disparos. Não interessa o número de disparos das mãos. Isso foi avaliado e foi provado estatisticamente que isso funciona. Então, isso é muito interessante. E aí, após eu mostrar isso para vocês, vou mostrar agora uma reportagem que saiu no Jornal Nacional. Uma técnica para tornar mais conclusivo o exame que identifica a arma usada num crime e também quem fez o disparo. Um tiro sempre deixa marcas nas mãos. Restos de metais que podem ajudar a esclarecer um crime. Por isso, na investigação policial, os peritos fazem um teste nas mãos do suspeito. O mais comum é assim: uma fita absorve as substâncias que ficaram na pele. Depois é aplicado um reagente. Quando aparecem esses pontinhos vermelhos, é sinal de que há restos de chumbo, que podem ser dos tiros. Mas esse teste só revela resíduos de chumbo. Por isso, não é muito preciso. Ele não nos diz se esse chumbo é oriundo de um disparo de arma de fogo, né? Porque existem... o chumbo está presente em outras atividades, em outros lugares da natureza. Outra limitação desse teste é que ele não revela pequenas quantidades de resíduos. Os policiais dizem que muitas vezes tem certeza que a pessoa atirou. Mesmo assim, o exame costuma dar negativo. A gente sabe que atirou e ele nega, que é um direito dele, constitucional, até ficar calado, e a gente utiliza o exame dá inconclusivo ou negativo, quer dizer, dificulta muito o trabalho. Para melhorar o resultado dos exames, há 2 anos, peritos da Polícia Civil iniciaram uma parceria com alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. As amostras com resíduos de tiros foram trazidas para esse laboratório de química. Máquinas como esta, que antes faziam análise de solo e de petróleo, passaram a ajudar também nos exames de balística. Os pesquisadores logo perceberam que poderiam chegar a um resultado muito mais completo. No laboratório, a amostra com resíduos dos disparos é dissolvida em um líquido e vai para a máquina que analisa metais. Aqui, além de chumbo, também é possível identificar outros 2 elementos que são liberados nos tiros: bário e antimônio. O computador calcula a quantidade desses 3 metais. E agora dá para saber quantos tiros foram disparados, qual o tipo de arma, se foi uma pistola ou um revólver. O exame também consegue identificar quantidades bem menores de resíduos, uma partícula em meio a 1 bilhão. O indivíduo ele pode, após o disparo, efetuar o disparo, tomar um banho, lavar as mãos, né, tentar eliminar os vestígios. Então, é importante que você tenha uma técnica que tenha essa sensibilidade. Microscópios eletrônicos também podem identificar os metais liberados nos tiros. Mas os pesquisadores dizem que o teste feito aqui é mais barato e mais rápido. O tempo de análise do microscópio eletrônico pode chegar a 1 dia, né? Diferente do nosso equipamento, que a análise pode chegar a 3 ou 4 minutos. Olha, essa técnica está em fase de testes na Polícia Civil Capixaba.
Bom, pessoal, acho que vocês conseguiram. Desculpa. Vocês conseguiram ouvir aí? Vamos dar continuidade, né? Então, depois, o desenvolvimento dos métodos, né, por ICP, a gente foi avançando, né? A gente não parou, não, a gente continuou avançando, e nesse avanço, a gente começou a trabalhar com situações mais reais. No caso de uma outra dissertação de mestrado, 3 dissertações de mestrado, né? A primeira da Gabriela Vanini desenvolvendo a técnica de CP, depois da Rayane, que estudou munições limpas, e a terceira da Larissa, que agora estudando uma situação simulada de cena de crime, que no caso de um porco, né, que tinha um outro projeto em andamento, mas que foi assassinado com disparo, com a ideia de quantificar chumbo bário antimônio dentro das larvas produzidas pela mosca do corpo em decomposição. Então, esse estudo foi realizado, foi monitorado, né, durante semanas a decomposição do animal, a coleta das larvas, a digestão, né, e foi sim encontrado chumbo bário antimônio em concentrações significativas para se afirmar que a vítima foi, sofreu enfim, né, foi abatida, no caso, por arma de fogo, né? Bom, e aí é onde que a gente quer chegar com isso? Então, se aproximando ainda mais da polícia forense, em estudos com local de crime, né, e um perito que é bem entusiasmado com isso, foi fazer local de crime, que é um município aqui do Espírito Santo, né, um corpo que foi, né, a Polícia Militar foi chamado, né, um corpo aqui que pode ter sido enterrado, as imagens aqui são um pouco fortes agora, quem for assistir, quem estiver assistindo, aqui mostrando aqui pedaços, já a boca e o pé, aqui já, né, como é que vai fazer uma questão dessa de estudar, né, o local, né, ele coletando essas larvas, aqui já a cabeça, levando as larvas, então, para o nosso laboratório, e aí o nosso laboratório fez todo o processo, né, mostrado naquele vídeo, né, de abertura de amostra, né, enfim, de gestão das amostras, e aí isso resultou, talvez seja os trabalhos inéditos na literatura, inéditos mesmo no mundo, né, com cena do crime, né, um caso, né, estudo de casos, né, o que o perito Carlos Chamon, e aí os resultados para vocês, né, a gente analisou tanto o solo quanto a lava, que o desenvolvimento da curva analítica, que eu falo de metrologia forense, veja que a técnica de sensibilidade nanograma por litro, e depois a quantificação, repara a quantificação no solo, as concentrações de chumbo aqui encontradas, e da lava, ela é superior para a concentração de chumbo e superior para a concentração de antimônio em várias vezes, aqui, ó, 5 vezes na de antimônio. Então, isso é muito importante, isso indica que, provavelmente, o indivíduo ali encontrado foi vítima de arma de fogo. Tá, isso é muito interessante. Então, olha o nível que a ciência consegue chegar. Isso é um nível muito alto. Tá? Então, essa aproximação da academia com as ciências forenses deve acontecer, isso tem que acontecer. Tá? Bom, então, dando sequência aqui à nossa primeira parte da aula, né, vocês aqui perguntando, né, como infelizmente a gente não está junto, mas a gente vai estar na próxima semana, posterior, quando vocês assistirem, vocês me perguntando aqui, professor Anderson, não existe uma forma mais barata de se trabalhar, né, com a cena do crime, fazer gestão de amostra, ICP, uma coisa, enfim, que pode ajudar a ser mais rápida? Bom, então, nesse contexto, imagina se a gente conseguisse chegar numa cena do crime como aquela, né, ou outra, né, se vê lá o vestígio do sangue no chão, né, o projétil, ele apontando a lanterna para o projétil, e você tivesse, então, um superpoder, né, uma lanterna mágica, né, como Lanterna Verde. Quem lembra do Lanterna Verde? Quem gosta lá de super-heróis, dos filmes dos Vingadores. Eu adoro, mas sabe que Vingador não existe. Mas vamos pensar um pouquinho a conexão do Lanterna Verde com a tabela periódica. Quem já ouviu falar de compostos luminescentes?
Será que é possível pensar em compostos luminescentes para de ciências forenses? Sim, é possível, sim. Então, quem já foi na SBQ, já viu aquela tabela periódica, e aí a tabela periódica é gigantesca aqui, né? Vários elementos, e o que não cabem colocaram no chão. E esse cara está sentado em cima do elemento, para mim, que eu trabalho. Né? Eu trabalho com esse elemento, esse cara está aqui. Se eu pudesse mudar a tabela periódica, eu até colocaria esses caras aqui numa posição mais, enfim, aqui em cima, né? De destaque. É uma brincadeira, né, gente? Estou brincando. Mas o Europa, estou falando dos lantanídeos. Os lantanídeos têm propriedades, mas muito interessantes na área de segurança pública. Mas muito interessantes. Então, quando a gente vai estudar um pouco dos lantanídeos, né, a gente vê que os lantanídeos vai do lantânio, né, até o lutênio, e são também chamados de terras raras, também tem o SC e o ítrio, e eles têm, enfim, destacando aqui alguns deles, né, quando a gente vê aqui o lantânio e depois o escândio e o ítrio, e eles são encontrados em baixas concentrações na atmosfera, né, no nosso ambiente. Né? Se você olhar a prata, às vezes está no solo em ppm, tem que fazer lá um enriquecimento para extrair. São tanídeos em concentrações menores, né, do que em algumas situações, né, concentrações baixas, né, baixíssimas também. Menores não, né, desculpa, né, é maior, mas em ppm, concentrações baixas aqui. Bom, e aí, o que é interessante saber dos lantanídeos? Eles têm propriedades luminescentes, tem o estado de oxidação mais 3, que é estável, tem os orbitais, né, os orbitais semi-preenchidos, né, o da camada de valência está lá em torno do 4F, o 5D, o 6S, né, os orbitais mais externos. E aí, eles têm propriedades interessantes, né, na área de luminescência, como a fluorescência, em alguns casos, a fotoluminescência, e a gente vai falar isso para vocês, né? Quem lembra lá da fluorescência, o fenômeno, né, de ir para quando o elemento químico, os elétrons, na sua camada, enfim, de valência, vai para o estado excitado, né, perde algumas energias para os sistemas, com cruzamento entre sistemas, e depois essa energia é liberada na forma de luz, e aí você tem a fluorescência. Então, tem elementos químicos que emitem fluorescências baixas e outros mais brilhosos. E você tem os lantanídeos nessa emissão 4F aqui, na carga mais 3. E aí você tem o fenômeno da fluorescência, que eu vou falar, que normalmente tem um tempo de vida curto, né? Normalmente quando você incide a luz na região do V, ele sofre esse fenômeno, quando você para, retorna, é diferente um pouco da fosforescência, mas os lantanídeos, em geral, eles na forma de metal e na forma de óxido, têm a fluorescência muito ruim. Então, o que se descobriu com o passar do tempo, as pesquisas, é quando você forma, então, complexos, né? Quando você começa a ligar o metal de transição a estruturas orgânicas, você altera, então, essa transferência de energia e potencializa, então, a fluorescência, chamado de efeito antena. Tá? Isso é feito. E aí você tem emissões muito fortes, principalmente para esses elementos, o samário, o Europa, o térbio, né? Alguns desses elementos aqui. E por que, por exemplo, outros não têm, no caso do lantanídeo, do lantânio, do gadolínio, né? Não são emissores? Né? Está relacionado com os orbitais. Esses aqui não tem elétrons no orbital 4F, esse aqui está semi-preenchido, gadolínio, e o outro está totalmente preenchido. Tá? E aqui a gente tem os espectros UV de absorção desses elementos que eu comentei que tem emissão forte, chamando a atenção aqui para o Europa, que tem uma absorção em torno de 600 a 630, né? Absorção na região do visível, né? Todos aqui na região, então, do visível. Então, formam complexos coloridos e que tem uma boa fluorescência, né, quando é submetido à aplicação de energia, enfim. E aí você tem as aplicações deles. E aí, chamando a atenção aqui, no caso do Europa. Na Europa, podem ser sondas luminescentes em imunoensaios e também LEDs, dispositivos luminosos, ele também pode atuar. Não vou comentar dos demais. E aí, quando você olha na literatura,
essa tecnologia foi desenvolvida aqui no Brasil, as aplicações. Primeiro trabalho da pesquisadora Ingrid Weber, em 2011, 10 anos atrás, primeiro paper publicado lá na Analytical Chemistry, mostrando essa possibilidade de você marcar uma munição pelos compostos que são fotoluminescentes. Então, nessa linha, quais propriedades que eles teriam? Né? Baixa toxicidade, né? A gente provou isso, acho que um dos primeiros trabalhos da literatura é o nosso, se não for o primeiro, provando que eles são atóxicos. Detecção simples e barata, é barato porque não vai precisar de método, vai precisar de uma lanterna. Estabilidade térmica a gente vai mostrar, inércia química, ou seja, são inertes. Então, a ideia é marcar as munições com complexo. Então, agora, a nossa quarta dissertação de mestrado pela discente Kaline mostra isso. A aplicação, a síntese e a aplicação e avaliação da toxicidade aguda de um complexo orgânico à base de Europa, que foi desenvolvido lá em 2014. Então, aqui toda a etapa sintética, né, da transformação do óxido em carbonato, depois de carbonato para picrato e de picrato com outro ligante, formando, então, um complexo aqui, que já luminescendo dentro do Eppendorf. Olha como é que é bonita a luminescência dele. Então, ele foi caracterizado por várias técnicas de análise, infravermelho, VVIS, fluorescência molecular, ressonância, massas. Eu não vou mostrar isso para vocês, vou mostrar a aplicação, né, que foi feita no laboratório forense. Então, depois as munições foram preparadas, foram dopadas, com uma distância fixa do alvo, as munições foram dopadas a diferentes concentrações e foram analisadas. Né? Por quê? Por agora, pela lanterna verde, né? Uma lanterna na região aqui que emite na região de 395 nanômetros, e aí foram tiradas várias fotos e depois eles foram coletados, também os resíduos, levados para o laboratório, analisados por espectrometria de massa, que é uma técnica que eu adoro, né? Eu fiz meu doutorado nela. E aí aqui é a cena do crime, né? O stand de tiro da polícia, né? Se assim você quiser chamar. Aqui o TNT preto é para facilitar as fotos que foram tiradas, né? A captura de imagem, que é uma régua mostrando, então, já esses resíduos. Mas vamos lá mostrar os resultados. Fechar eu aqui de novo. Os resultados, olha o alvo. Então, variando a concentração do marcador que a gente colocou na munição, de 2 a 50 miligramas, foi variado, né, de 2, 5, 10, 25, 50 miligramas. Primeira figura aqui, o alvo, depois o cartucho, depois o ambiente, depois a mão do atirador. Então, a gente vê que a 50 miligramas e também a 25 miligramas a gente consegue encontrar o resíduo em todas essas situações. Então, percebam que tem como agora você marcar a cena do crime, encontrar de forma fácil o resíduo distribuído na cena do crime com uma lanterna. Isso é magnífico, isso é muito bom, tá? E aí a gente encontra a concentração ideal, tá? Então, essa resposta é muito interessante. E aí, no revólver, o cara fala, não atirei não, tá aqui meu revólver, vai só com a lanterna, você atirou, tá aqui, ó. Olha o tambor aqui, ó, atirou de 2 disparos. Olha o cano, pegamos no cano. Então, entrou em cano, né? É uma conexão do cano que entrou em cano. Então, ver como é que funciona bem, né? E aí a gente pegou, depois analisamos a estabilidade dele, veja que após 12 meses, esses marcadores continuam ainda luminescendo, a fluorescência que é a parte da inércia química que a gente comentou, são estáveis. Então, isso é muito interessante. E aí, depois, esses resíduos encontrados no solo foram coletados com suave, umedecido com EDTA, e foram levados para o laboratório, né, colocado no espectro de massas, poderia ser usado uma outra técnica também. E aí a gente encontra eles, né, consegue detectar o EDTA complexado com o európio, né? O EDTA, isso. O európio complexado com o EDTA, desculpa, gente, o contrário, o európio complexado com o EDTA. Além disso, a gente encontra materiais de partida da síntese, né? Então, veja, isso é magnífico, né? Isso é muito bom, né? Por isso aqui os espectros de massas, né? Bem interessante. Um outro resultado que eu comentei que gerou um outro paper nosso, está aqui embaixo o artigo, não, tá a dissertação da Kaline, mas a gente publicou esse paper na Microchemical Journal, sobre a toxicidade do európio, desse complexo, comparando com os outros elementos.
e a gente descobriu que o nível de segurança dele, numa escala que varia, acho que é de 1 a 5, e 5 é o mais seguro, é 4. Então, um nível muito bom de segurança, né? Então, a dose letal média nos camundongos foi encontrado lá em torno de 1.000 miligramas por quilograma, contra os marcadores naturais que hoje estão na arma, estão na munição, estão lá na misturenciadora, que é o chumbo, bário e antimônio, tem uma dose letal média menor, ou seja, são mais tóxicos do que o európio. E aí a conclusão que a gente chega desse trabalho é que a concentração ideal é em torno de 50 miligramas, né? E se né, a toxicidade dele é um marcador seguro, você precisaria de 60.000 miligramas para provocar uma morte do indivíduo de 60 quilos. Veja que o ensaio de toxicidade é feito por administração oral, nesse caso a administração é cutânea, ou seja, a margem de segurança aumenta ainda mais. Então, uma tecnologia extremamente viável, extremamente importante. Bom, como consequência desse trabalho, a gente foi premiado, ganhou uma menção honrosa no prêmio do Congresso de Forense, no ano de 2014 e 15. Tá? Aqui está o paper, que foi comentado, né, da Kaline, que foi minha aluna, né, na revista Microchemical Journal, vocês podem aí baixar e aproveitar. Que é a foto da gente lá, recebendo a plaquinha, que é a menção honrosa. Então, aqui, gente, eu termino essa primeira parte, agradecendo vocês a atenção, espero que vocês tenham gostado muito, né? Quem gostou, deixa aqui também o QR Code do nosso laboratório, do nosso site, nosso modesto site, a gente vai atualizar esse ano de 2020, para vocês baixarem essa história em quadrinhos de forma free, gratuita, para vocês aproveitarem, né? E vou encerrar aqui mostrando um vídeo para vocês no final. Aqui também convido vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, Química Forense, a gente sempre coloca conteúdo lá. Atualmente a gente está gravando as disciplinas de Inorgânica 2, em breve Inorgânica 1, agora espectrometria de massas, todas as questões de métodos analíticos, a gente vai ter que colocar, porque eu dou essa disciplina na graduação, então os alunos me ajudam, já é um site já que a gente tem em torno de 40 vídeos, e vai estar à disposição, um site não, né? É um canal, né? Um site não, um canal. Aqui está o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, quem tem interesse em fazer mestrado, quem tem interesse em fazer doutorado, a gente precisa de alunos sempre com essa vontade de trabalhar, né? Bom, e eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Só um pouquinho. Isso aí, gente. Então, me despeço aqui. Até a próxima aula.